Iniciando o nosso segundo bloco do TV Artilheiro Debate, um bloco para conversarmos sobre o Fortaleza. A pergunta vai ser logo, e tinha algumas perguntas dos internautas que eu não coloquei na pauta, porque a gente já faz no final. E vamos discutir isso agora, sobre treinador em relação ao Fortaleza. Técnico é Luiz Miller. É o nome certo, o Fortaleza acertou nesse nome. Eu começo nesse bloco com o Tony Mota perguntando em relação a isso. Tony, o Ceará acertou, aliás, o Fortaleza acertou em contratar o Luiz Miller, porque ele já conhece parte do grupo? Bom, Danilo, eu diria para você que, mais uma vez, o Fortaleza conversa muito e acaba fazendo o que se menos espera. Quer dizer, já se falava em outros técnicos, inclusive que já haviam passado pelo nosso estado, e ele acabou trazendo um auxiliar técnico que passou agora recentemente pelo Fortaleza, né, auxiliar do Roberto Fernandes. Não era o nome que o torcedor esperava, né, mas dentro da possibilidade financeira que hoje passa o Fortaleza, eu acredito que é aquela questão de esperar para ver. Né? O Fortaleza está nessa questão de esperar para ver, porque não pode gastar, não pode investir em bons nomes, não pode investir em bons nomes, e por esse motivo está aí, nesse marasmo. Não contratou nenhum jogador, os que estão para chegar ainda não se apresentaram na sua plenitude, e aí é esperar para ver. Eu acredito que é naquela de esperar para ver, Danilo. É uma questão de arriscar aí. Até porque é a primeira vez que ele vai, até onde eu sei, que ele vai, é uma aposta, é a primeira vez que ele vai ser realmente efetivado como um técnico de futebol e de um grande clube. Né? As opções seriam o Luiz Miller e o Cleison, segundo disse o presidente do Fortaleza nas últimas entrevistas, o Renan Vieira. Nesse caso, Adriano, acertou melhor o Luiz Miller por mais experiência do que o Cleison, que já estava lá, mas que seria a sua primeira experiência como treinador? Olha, primeiro, Danilo, eu acho que não acertou não, nenhum nem outro. Eu acho que teria cacife hoje para treinar o Fortaleza. O Fortaleza vai disputar um título inédito para ele, que é um tetracampeonato. Então eu acho muito pouco o know-how do Cleison e do Luiz Miller. Entre um e outro, eu fico com o Luiz Miller por conta de 7 anos já que ele atua como auxiliar técnico do Roberto Fernandes. O Cleison somente agora, em 2009, encerrou a carreira e assumiu a atividade de auxiliar técnico, querendo ser técnico de futebol. Em termos de experiência, o Miller parte na frente. Mas, eu repito, Fortaleza, esse ano é um ano, 2010, vai ser um ano muito puxado para o Fortaleza, vai ser muito cobrado, a torcida vai querer que o time seja tetracampeão, vai cobrar a volta da equipe para a Série B, e eu acho, e um dos motivos, justamente por ter sobrado para o Luiz Miller, foi o presidente, né? O presidente hoje, para você dar uma entrevista à imprensa, coisa que o presidente de Fortaleza gosta muito de fazer, você tem que ter muito cuidado, porque repercute em todo o país, em todo o mundo, agora com a internet, com o mundo globalizado. Então ele ficou falando que estava só, que estava numa situação financeira difícil. Então o treinador, nenhum treinador gostaria de vir para o Fortaleza. Ele até falou em outras entrevistas que muitos que ele tentou estavam pedindo salários adiantados e ele não tinha condição de pagar. Então ele errou aí, né, nessas entrevistas em falar que estava só, que a situação financeira do clube era difícil, criou um terror contra ele mesmo e os técnicos, treinadores desistiram de vir treinar o Fortaleza, como também eu acho que até atleta de futebol o Fortaleza vai ter dificuldade de contratar bons atletas para esse início de temporada 2010. E você, Ronaldo, que pensa dessa história toda e dessa situação em relação ao Fortaleza? Nada contra o senhor Luiz Miller, não tenho nada contra, não o conheço, e também não tenho procuração para defendê-lo. Entretanto, eu vejo que a diretoria do Fortaleza, mais uma vez, cometeu um novo erro, né? Já que tinha o Cleison lá, que não tem nome, mas pelo menos já estava lá. Aqui no futebol cearense nós temos grandes treinadores que o Fortaleza poderia aproveitar, pelo menos para o campeonato estadual. A diretoria tem que ver que tem também a Copa do Brasil e tem que subir na Série C, voltar para a Série B. Então isso, já que o time, a diretoria está sem dinheiro, como o presidente falou, está só, pelo menos ele mantivesse uma base dentro das condições financeiras do time e da diretoria para o campeonato cearense. Com atletas, no caso, que ainda vão ser feitas contratações locais, gente que mantenha o nível do Fortaleza, com treinadores também que conheçam o futebol cearense. Luiz Miller não tem nenhum conhecimento do futebol cearense, talvez até tenha de alguns outros locais do Brasil, entretanto do Ceará não tem. O Cleison já está dentro, tem outros treinadores aqui no Ceará que poderiam ter sido contratados. E a diretoria tem que lembrar também da Copa do Brasil. É muito complicado, é muito complicado. Está um pouco cáustico hoje, não está?
Tem que ser, né? Mas eu te falar uma coisa séria, são tipo de coisas que é necessário que a gente fale. Eu queria te perguntar, por exemplo, você falou treinadores do futebol cearense. Eu sempre digo aqui no TV Artilheiro Debate que você faz uma cobertura importante para nós na segunda divisão, nos clubes que não são aqueles da capital. Você faz essa cobertura, né? No Ceará, sim. a cobertura do Fortaleza, do Ferroviário, e você faz a outra cobertura. Então você conhece esses treinadores. Que treinadores teriam capacidade de assumir o Fortaleza no teu ponto de vista? Eu não vou citar nenhum nome, não, porque quem vive no futebol conhece. Dentro do futebol cearense, tem muita gente boa que poderia assumir qualquer time grande. Fortaleza, Ceará, inclusive treinadores que já passaram por times pequenos e mostraram a sua capacidade. Eu não vou citar nenhum nome não, porque todo mundo que vive no futebol conhece. Para passar para o assunto da pré-temporada, que era o nosso segundo tópico dentro desse segundo bloco do TV Artilheiro Debate, antes disso, ainda falando sobre o treinador, o Artilheiro está fazendo em sua página uma enquete com o torcedor para saber o que ele achou da contratação do Luiz Miller. Vamos ver, nesse momento, o que o torcedor está achando. Bem, a pergunta do nosso enquete é o seguinte: a direção do Fortaleza acertou ao contratar o técnico Luiz Miller? A maioria, 54,72%, acham que não. Já 24,53% dizem o seguinte: vamos esperar, mas o sucesso do treinador vai depender muito do elenco que terá à disposição. Enquanto que 20,75% dos internautas que participaram dessa enquete dizem o seguinte: sim, ou seja, eles gostaram da contratação do Luiz Miller, já conhece o grupo e mesmo assim é uma novidade no comando. Essas são as três opções que nós demos, então essa é a opinião do torcedor. É mais ou menos isso, Tony? E eu me inseri aí nessa questão aí de ficar em cima do muro. Porque aquilo que eu falei no início, é uma questão, é uma aposta que o Fortaleza está fazendo, né? Ninguém acredita que ele vai chegar e vai fazer um péssimo trabalho. Ninguém quer que seja assim. Todos contratam uma visão de ele chegar e fazer um bom trabalho, como fez o Ferdinando Teixeira quando chegou, que ninguém conhecia, fez um bom trabalho. Agora, é aquele detalhe, né? Tem que dar credibilidade ao novo treinador, seja lá ele quem seja. E material, né? E material, claro. É muito que falou aí o nosso internauta. Tem que ter um bom elenco para que ele também possa ter uma qualidade de trabalho e venha também fazer um belo trabalho, que é o que todos esperam, né? Agora, se não der qualidade para ele, vai fazer um bom trabalho como? A questão é essa. Na última semana nós debatemos aqui se seria o Ceará o favorito, se seria o Fortaleza, ou seria outra equipe no Campeonato Cearense do ano que vem. Na maioria ficou que o Ceará seria o favorito por manter uma base desse ano para o ano que vem. O Fortaleza começou mais cedo a sua pré-temporada. Isso muda alguma coisa, Adriano? Não, acho que não muda não. Acho que o Ceará continua na frente. Porque apesar do Fortaleza ter começado a sua pré-temporada, o treinador nem aqui chegou ainda, o Luiz Miller foi contratado, vai chegar ainda, vai colocar o seu planejamento em prática, vai formar a sua comissão técnica, vai indicar nomes, vamos ver se os contatos do Luiz Miller são bons pelo Brasil afora, já que ele trabalha há 7 anos como auxiliar técnico. Acreditamos que sim, que ele conheça e que seja dado esse respaldo da diretoria a ele, para ele poder indicar esses nomes para qualificar o elenco do Fortaleza. E a maioria desses jogadores que estão treinando hoje na pré-temporada do Fortaleza, com os preparadores físicos da casa, do Tricolor, não vão permanecer. Eu acredito que não. O Fortaleza vai ter que contratar uma equipe boa agora, repito, porque ele vai brigar por um título inédito. O torcedor vai cobrar o título de tetracampeão do Fortaleza, que ele já tentou algumas vezes e não se deu bem. Então, mais uma oportunidade. Então, a maioria dessa rapaziada que vem treinando aí na pré-temporada, eu acho que deve ser emprestada e não vai ser aproveitado. Alguns sim, mas a sua maioria não. Rapidinho, eu quero a opinião dos dois. Ronaldo, você muda de opinião? Fortaleza favorito? Começou a pré-temporada mais cedo ou não? Não, o Ceará ainda é o favorito. Com certeza concordo plenamente com o Adriano. O Ceará ainda é o favorito para 2010. E você, Tony? Favorito é o Ceará ainda ou o Fortaleza agora largou na frente? É favorito por tudo aquilo que nós já falávamos aqui. Sobre o Ceará. Questão dele já ter o time praticamente definido, organizado, a comissão técnica definida. Agora, eu diria que o Ferroviário está correndo por fora. Já está na sua pré-temporada, trabalhando dentro de campo, já faz quase 14 dias, e eu acredito muito nesse trabalho que está sendo feito, até porque eu estou acompanhando de perto. No próximo bloco, conversaremos sobre o Ferroviário, vai fazer o seu primeiro amistoso diante da equipe do Maguari. Icasa e Guarani se apresentando lá em Juazeiro do Norte, sendo que o Icasa vai disputar a segundona cearense. E
Lá em Quixadá, o pessoal do Quixadá diz que Quixadá não vai participar do campeonato com sede em Quixadá, mas a prefeitura diz o contrário. Diz que a sede vai ser mesmo em Quixadá e que a equipe vai jogar no Abilhão. No próximo bloco a gente conversa sobre isso, aqui no nosso TV Artilheiro Debate.